Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos fazer exercícios sobre o campo elétrico. Nós vamos ver o campo elétrico gerado por distribuições de carga e alguns exemplos clássicos da física. Então, vamos à aula. Para continuarmos, vamos retomar alguns conceitos que nós vimos na aula sobre campo elétrico. Então, nós vimos que pela convenção de Faraday, Michael Faraday foi um estudioso inglês do século XIX, ele propôs a representação do campo por meio de linhas de força. É uma tentativa de visualizar o comportamento desse campo no espaço. Bom, a convenção de Faraday nos diz que uma carga positiva ela sempre gera um campo de afastamento, e uma carga negativa gera um campo de aproximação. De forma que, ao colocarmos essas cargas próximas umas das outras, nós não passamos mais a ter uma carga em si, mas uma distribuição espacial de cargas, onde as cargas foram colocadas a uma certa distância umas das outras. Então, essas cargas vão interagir por meio do campo. Então, o campo será um representante dessa nova conformação, dessa nova configuração. Mas, segundo Faraday, nós podemos, então, definir algumas propriedades do vetor campo elétrico, do vetor que representa este campo. Então, primeira coisa, o campo é vetorial, ele depende de direção, sentido e tem uma intensidade. Então, o que o Faraday propõe para a gente? Que o vetor campo elétrico é sempre tangencial a uma linha de força. Então, se a gente escolher uma linha de força qualquer, lembrando que todo o espaço é preenchido por linhas de força, linhas de forças, mesmo nessa figura, se nós pegarmos um ponto aqui do espaço em branco, na verdade ali tem uma linha de força. Nós estamos representando qualitativamente esse campo. Em todo o espaço, o campo é contínuo, ele não se manifesta somente nessas linhas que nós estamos vendo. Isso é só uma forma, um recurso didático para que a gente possa observar o campo. Então, o vetor campo elétrico ele tem direção tangencial à linha de força. O que significa tangencial? Que toca num ponto. Então, essa linha aqui é uma linha tangencial, que representa a direção tangencial nesse ponto da linha de força. Então, o vetor campo elétrico ele está nessa direção. Ele está sempre tangenciando a linha de força. Agora, qual é o sentido desse vetor campo elétrico? Ele obedece a essa convenção de Faraday. Então, essa linha de força ela tem um sentido. Então, ela parte da carga positiva e chega à carga negativa. Então, o vetor campo elétrico ele está aqui. Esse é o vetor campo elétrico resultante dessa distribuição de cargas. Agora, por que resultante? Bom, o módulo do campo elétrico, nós não definimos uma fórmula para uma distribuição de carga. Uma distribuição de carga, ela tem como campo resultante a soma das contribuições de campo de cada uma das cargas. Então, o que nós sabemos calcular é o campo de uma carga pontual. Mas uma vez calculando o campo elétrico de uma carga pontual, nós podemos então somar, lembrando que é uma soma vetorial, somar vetorialmente esses efeitos e aí obter um campo resultante. O mesmo acontece quando a gente coloca cargas, uma distribuição de cargas, com o mesmo sinal. Observe que o campo aqui também, as cargas se sentem, elas sentem a presença umas das outras, e esse campo, então, é um campo, aqui no caso, é um campo de repulsão. Então, as linhas de força estão se repelindo, de forma que em algum ponto do espaço entre elas, esse campo tem intensidade zero. Mas o raciocínio das linhas de força continua valendo. Então, você tem lá, num ponto do espaço, você tem a direção tangencial, e o vetor campo elétrico é tangencial a essa linha de força no ponto. Então, essas são as propriedades do vetor campo elétrico. Vejamos o nosso primeiro problema.
Nos vértices A e B do triângulo equilátero, representado a seguir, foram fixadas duas partículas eletrizadas, né, com cargas QA e QB, que valem 6 microcoulombs e menos 6 microcoulombs. Considerando a constante eletrostática do meio igual a 9 vezes 10 a nona, determine o vetor campo elétrico resultante no ponto C. O que é determinar o vetor resultante no ponto C? Então, significa que eu tenho que determinar o módulo, a direção e o sentido desse vetor, não é? E como que eu vou fazer isso? Bom, nós temos uma simetria que é o triângulo equilátero. No vértice C não existe nenhuma carga, mas existe um campo gerado por QA e QB. Se nós transportarmos essa figura do problema para a nossa interpretação, nossa representação por meio de linhas de força, nós teremos o seguinte. A distância do centro da carga até o ponto C vale 3 metros. A distância da carga B, do centro da carga B até o ponto C, também vale 3 metros. De forma que essa figura formada é um triângulo equilátero, não é? Então, as distâncias são iguais. E os ângulos internos desse triângulo, né, o ângulo entre essas direções, é de 60 graus. Veja bem, quando nós consideramos o ponto C, nós estamos falando de uma distribuição de cargas. Então, nós vamos ter contribuições de A e contribuições de B. Então, a carga positiva QA, ela gera um campo elétrico de afastamento no ponto C. Então, veja bem, a carga positiva gera um campo de afastamento. Então, o vetor tem o sentido saindo da carga. Então, ele está sob a direção que une o centro da carga ao ponto C, no sentido saindo dessa carga, se afastando da carga. É um campo de afastamento, segundo a convenção de Faraday. Já a carga B, ela é uma carga negativa. Então, pela convenção, o campo é de aproximação. Então, eu vou ter um vetor a partir do ponto C, sob a linha que une o centro da carga ao ponto C, se aproximando da carga B. Então, essas são as contribuições das cargas naquele ponto. Cada carga contribui com o seu campo. E o campo resultante é a soma desses dois efeitos. É a soma do vetorial desses efeitos. E como que eu somo vetorialmente? Usando a regra do paralelogramo. Então, eu vou lá, a partir da extremidade do A e do B, eu gero paralelas, né? Eu traço paralelas e eu obtenho o quadrilátero, né? Então, eu estou usando a regra do paralelogramo. O campo resultante, o vetor resultante, ele é sempre a diagonal desse paralelogramo. Então, nós representamos o campo resultante. Então, o campo resultante no ponto C tem aquela direção e aquele sentido, tá? Agora, o que falta é determinar a intensidade desse campo resultante. E como que nós vamos fazer isso? Eu preciso determinar a intensidade do campo gerado por A e do campo gerado por B. Mas a simetria, a geometria do problema, ele me ajuda. Veja bem, como as cargas têm o mesmo valor em módulo, né, que A é positiva, que B é negativa, mas eles têm o mesmo valor. E a distância das cargas até o ponto C são idênticas, 3 metros. Então, quando eu calcular a contribuição de A e a contribuição de B para o campo resultante, eu vou ver que elas são iguais, né? Que os vetores EA e EB têm a mesma intensidade. Né? Por quê? Porque as distâncias são as mesmas e as cargas têm o mesmo valor em módulo. Né? Então, se eu fizer essa conta, né, eu tenho a constante, 9 vezes 10 a nona, né? O valor modular da carga, né, em módulo da carga, 6 vezes 10 a menos 6, lembrando que o microcoulomb é 10 a menos 6, e a distância é 3, que vai ao quadrado. Né? Como 3 ao quadrado é 9, eu posso simplificar esse 9 com esse 3 ao quadrado, e o que sobra é o 6 vezes 10 a terceira. Lembrando que eu conservo a base aqui, né? E somo os expoentes. Então, 9 menos 6 vai dar 3. Então, as contribuições EA e EB, elas têm a mesma intensidade, porém, direções diferentes, né? E sentidos diferentes. Né? Bom,
Agora, eu preciso encontrar o ER. Observem que os ângulos internos de um triângulo equilátero é 60 graus. E não é difícil deduzir que o ângulo entre os vetores EA e EB vale 120 graus. É o dobro, né? Então, quando eu tenho vetores, eu preciso somar vetorialmente, eu preciso somar esses vetores, e o ângulo entre eles é diferente de 90, ou diferente de zero, né? O que facilitaria muito, né? A nossa conta, eu preciso usar a chamada lei dos cossenos, né? Então, a lei dos cossenos, ela me diz que o módulo do ER ao quadrado é igual ao módulo do EA ao quadrado, mais o módulo do EB ao quadrado, mais 2 vezes EA vezes EB, né, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre esses vetores. Então, não é difícil deduzir que o ângulo entre eles é 120. Então, se eu substituir os valores que eu tenho, né, ou se eu tentar fazer essa conta, eu vou chegar a algumas conclusões simples. Primeiro, se o EA é igual ao EB, EA ao quadrado mais EB ao quadrado é 2EA ao quadrado, ou 2EB ao quadrado, porque eles são iguais. Então, eu já posso juntar esses dois primeiros termos, tá? Aí, ficamos com o termo do cosseno. 2 vezes EA vezes EB, como o EA é igual ao EB, vai dar EA ao quadrado. Então, nós teremos 2 vezes EA ao quadrado, não é? Vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120, ele é conhecido, ele é tabelado, e ele vale menos meio, tá? Então, substituindo esse cosseno na expressão, nós vamos chegar à conclusão de que ER ao quadrado é 2EA ao quadrado, menos, esse menos veio do menos meio do cosseno de 120, 2 vezes EA ao quadrado, né, vezes esse meio. Então, nós temos ali o 2 do termo da lei dos cossenos e o meio, o 2 do meio do cosseno de 120. Então, eu posso simplificar esses valores e eu vou ficar, então, com 2EA ao quadrado menos EA ao quadrado. 2EA ao quadrado menos EA ao quadrado dá 1EA ao quadrado. Então, eu chego à conclusão de que o ER ao quadrado é igual ao EA ao quadrado. Resumo da história. Os 3 vetores são iguais. O ER, o EA e o EB têm o mesmo valor. Isso sempre vai acontecer quando a disposição for um triângulo equilátero e as cargas forem de mesma intensidade. Então, nós vamos ter esse campo resultante igual às contribuições EA e EB. Então, saber disso nos poupa muitos cálculos, né? Porque a simetria nos ajuda a resolver o problema. Então, a resposta é: o vetor resultante tem intensidade de 6 vezes 10 a terceira e ele atua nessa direção e nesse sentido mostrado na figura, tá bom? Então, é isso. Tomando um segundo exemplo, nós temos o seguinte. No esquema a seguir, QA é mais 3 microcoulombs e QB é menos 4 microcoulombs. O meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona. Determine a intensidade do vetor campo elétrico no ponto C e o módulo da força resultante sobre uma carga de prova Q minúscula mais 1,5 microcoulomb colocada no ponto C. Então, vejamos. Observem que as direções que unem as cargas ao ponto C são perpendiculares entre si. Elas formam um ângulo de 90 graus. Veja bem, a contribuição, o campo gerado pela carga A, que é a positiva, no ponto C, vai ser uma contribuição de afastamento, né? Então, o campo gerado por QA, ele está sob a direção, sob a linha, sobre a direção que une o centro da carga A ao ponto C, e ele tem sentido de afastamento, né? Porque é uma carga positiva. O mesmo raciocínio se aplica à carga B, que é negativa. Porém, o sentido é de aproximação, ou seja, o vetor está colocado apontando para a carga negativa, né? Porque ela é uma carga negativa. Veja bem,
essas são as contribuições de campo EA e EB, gerado por A e B. E o campo resultante no ponto C, ele é a soma vetorial dessas duas contribuições. E como é que eu somo esses dois vetores? Observe que o ângulo entre eles é 90 graus. Então, eu aplico aqui a regra do paralelogramo e obtenho, então, que o campo resultante é a diagonal desse quadrilátero. Bom, feito isso, determinamos o vetor resultante. Sabemos a direção e em que sentido ele aponta. Agora, falta determinar o valor, a intensidade desse campo no ponto C, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor de EA. Observe que nesse exercício o EA não é igual ao EB, porque as cargas são diferentes, apesar das distâncias ser a mesma, mas as cargas são diferentes. Então, eu tenho que calcular cada uma. No caso do EA, eu tenho a constante eletrostática, a carga EA, né, o módulo da carga EA, lembrando que microcoulomb é 10 a menos 6 coulomb, e a distância é 3, né, que vai ao quadrado. Como 3 ao quadrado é 9, eu posso simplificar esses dois valores e obter o valor 3 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Da mesma maneira, eu posso calcular o EB, K0 QB sobre D quadrado. Lembrando que é o módulo da carga B, né? É o valor sem o sinal. Então, eu tenho a constante, 9 vezes 10 a nona, o valor da carga B, né? O valor do módulo da carga B, 10 a menos 6 vem do microcoulomb, e a distância é 3, que vai ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, eu posso simplificar, e eu obtenho o campo, né? 4 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Uma vez sabendo esses valores, eu sei que o ângulo entre eles é 90. Então, o campo resultante eu posso obter por meio do teorema de Pitágoras. Então, o campo resultante ao quadrado é igual à contribuição EA ao quadrado mais a contribuição EB ao quadrado. Substituindo esses valores, nós então temos 3 vezes 10 a terceira ao quadrado, 4 vezes 10 a terceira ao quadrado, né? Lembrando que no quadrado de um número escrito em notação científica, tanto a potência quanto o número vão ao quadrado, né? Então, nós temos 9 vezes 10 a sexta e 16 vezes 10 a sexta. Somando essas contribuições, nós obtemos que o ER ao quadrado é 25 10 a sexta. Extrai a raiz, né? Lembrando que a raiz também se extrai a raiz do número e a raiz da potência de base 10. E nós, então, obtemos que o campo resultante tem intensidade de 5 vezes 10 a terceira. É o que nós fizemos no item A. Então, o item A se encerra aqui. Nós temos a direção, o sentido e o módulo do campo resultante. Agora, qual é o raciocínio? Se eu colocar uma carga no ponto C, uma carga que nós chamamos carga de prova, vai surgir uma força sobre ela. E essa força é devido a esse campo resultante, né? É o campo resultante que vai gerar essa força. Então, veja bem. Então, nós sabemos que a força é o campo vezes a carga. Só que esse campo é o campo resultante. Eu tenho ambos, né? Então, eu posso substituir o campo resultante, 5 vezes 10 a terceira, vezes a carga, né? 1,5 vezes 10 a sexta, porque é microcoulomb. E aí eu obtenho a força sobre a carga, que é 7,5 vezes 10 a terceira Newton. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Utilizem os canais disponíveis para comunicação. Bons estudos e até breve.